Sejam bem-vindos, com alegria, com muita alegria, para que a luz do amor do Cristo possa penetrar as nossas mentes e transformar os nossos corações, né? Porque a alegria é o grande segredo. Vamos falar um pouquinho hoje da alegria. Então vamos lá. Vocês sabem o que é uma egrégora? Jesus falava assim, né? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então toda vez que 2 pessoas ou mais se reúnem em nome do amor, em busca do bem, porque aqui a gente só busca o bem, não é? Não importa a intenção de cada um. Às vezes a intenção é individual, às vezes a gente vem buscar algo para algum familiar, para algum amigo, né? Então a nossa intenção aqui é sempre no bem. Então toda vez que existe uma reunião com a intenção do bem, as equipes espirituais, os amparadores espirituais, e nós podemos chamá-los de mentores, anjos da guarda, né? Cada um dá um nome. Mas as equipes espirituais do bem se reúnem para nos auxiliar. Isso é uma egrégora. Então, com certeza, numa reunião como essa, nós temos uma egrégora que nos orienta e que nos ampara, né? Então, que possamos, que sejamos merecedores e que estejamos com os nossos corações abertos para poder receber todo o amparo que necessitamos, né? E como necessitamos. Então, vamos fazer hoje o estudo do médico Jesus. Hoje o Aidar não está aqui, mas ele me encarregou de conversar um pouquinho, né, sobre este livrinho maravilhoso que nos traz dicas poderosas de cura, né? Mas para isso a gente precisa abrir a mente, meditar bastante sobre tudo que a gente lê aqui e colocar em prática. O tema de hoje é para receber alta, na página 95, para quem tem um livrinho, tá? Então vamos ver o que ele nos recomenda para receber alta, porque todos nós somos enfermos. O planeta Terra é um planeta escola, um planeta hospital, né? E todos nós estamos tentando nos curar, buscando a cura. Então ele diz assim, na introdução: a vida não é 100% negócio sério. A alegria e a brincadeira despreocupada também nos ajudam na cura. Olhando nossa situação a partir de ângulo diferente, conseguimos dissipar a nuvem de desespero que às vezes paira sobre nossa cabeça. Quem escreveu isso foi um psiquiatra ou psicólogo americano, Brian E. Robinson. Então ele está falando que a gente precisa trazer um pouquinho de descontração para a nossa vida, né? A gente tem que ter aquela seriedade, mas não é aquela seriedade carrancuda, né? Seriedade no sentido de ter disciplina, né? Essa é a seriedade que nós devemos ter na vida. Mas nós podemos adocicar um pouco a nossa vida com sentimentos alegres, né? E vamos ver aqui como que a gente pode fazer isso. Se você está acamado, pense nisso com atenção. E eu acrescento aqui que não precisamos estar literalmente acamados para ouvir as dicas que ele vai dar aqui, né? Porque, como eu disse, todos nós somos enfermos em algum grau. Físico, mental, espiritual, todos nós. Então vamos prestar atenção aqui nas dicas. A irritação somente agrava a enfermidade. O sentimento de ira, de raiva, de rancor
é um veneno para o nosso corpo. É que nem um conta-gotas que você vai todo dia tomando uma gota de veneno. A irritação faz isso com a gente. Vai direto para o nosso fígado, e o nosso fígado é o metabolizador do nosso corpo. Ele faz uma filtragem do nosso sangue, de toda a impureza do nosso corpo. E é o órgão que retém a emoção da raiva. Né? Cada órgão do nosso corpo retém um tipo de emoção, né? Retém no sentido de trabalhar uma emoção. E o nosso fígado é o sentimento da raiva. O nosso coração é o sentimento, a emoção da alegria. O nosso pulmão é a emoção da tristeza. O nosso baço é a emoção da preocupação. Então, olha como é importante a gente ter algum conhecimento sobre isso, né? Porque identificando uma emoção diferente, a gente já tem uma noção do que vai acontecer naquele órgão. Então, ele fala que a irritação somente agrava a enfermidade, porque como o fígado, ele é um filtro do nosso sangue, se ele está sobrecarregado, ele não vai fazer essa filtragem da maneira que deveria fazer e começa a reter ali impurezas, né? Por que a gente vê hoje em dia um aumento muito grande das pessoas que têm gordura no fígado? Não me lembro como chama agora, né? Não, é outro colesterol mais com sangue e artérias, né? Mas um aumento muito grande de pessoas que têm gordura no fígado, né? E por que tem? Porque ele não está fazendo essa filtragem corretamente, porque está sobrecarregado com emoções de raiva, de irritação. E essa emoção, às vezes, ela está bem escondidinha, às vezes ela não está escancarada, então por isso nós temos dificuldade em detectá-la. Então, nós precisamos cada vez mais buscar o autoconhecimento. O medo aprisiona a sua força interna de cura. O medo é uma emoção necessária para a nossa vida. Imagina se nós não tivéssemos medo de nada. A gente ia sair fazendo algumas barbaridades, né? Saía no meio da rua sem tomar cuidado com os carros que passam, etc, né? Quantas coisas que a gente faria se a gente não tivesse o medo presente. Ele é importante, né, para nos dar equilíbrio na razão. Só que quando ele está exagerado, ele paralisa. Porque sempre que eu tenho medo, o que eu faço? Eu paro, né? Essa é a função do medo, é nos paralisar para não fazer algo que não poderíamos fazer. Só que quando ele está em exagero, ele vai nos paralisando e bloqueando a nossa vida. Aí nós vamos perdendo a coragem de fazer as coisas. Então ele aprisiona a nossa força interna de cura, porque toda cura é de dentro para fora. Não existe um milagre onde a gente vai ali num lugar e alguém nos cura. A gente recebe ajuda, mas a cura verdadeira é de dentro para fora. E quanto mais medo nós temos, mais nós aprisionamos esta força que nós temos interior de nos curarmos. A descrença enfraquece o poder dos remédios. Né? Todo mundo já ouviu falar em efeito placebo? Quando você toma um comprimidinho de farinha, né, acreditando que é um remédio, e aquele comprimidinho de farinha faz efeito no corpo da gente. Por quê? Porque a nossa mente é que comanda. A nossa mente, acreditando, vai mandar um comando para todas as nossas células para que elas se regenerem. Né? Então, quando eu não acredito num remédio, eu posso tomá-lo,
mas ele não vai fazer o efeito esperado no meu corpo, porque o efeito está vindo do meu pensamento, né? A força maior, como eu disse, a força é de dentro para fora, a cura é de dentro para fora. Então eu tomo um remédio, mas o meu pensamento diz que ele não serve para nada, ele não vai servir para nada. O pessimismo cerra as portas para qualquer auxílio espiritual que venham a lhe prestar. Olha que importante isso, né? Porque para que os amparadores espirituais possam nos auxiliar, eles não vão nos curar, eles não vão resolver os nossos problemas, porque eles não podem interferir na nossa vida, nas nossas decisões, no nosso livre-arbítrio. Mas eles podem nos inspirar. Assim como nós recebemos a inspiração dos obsessores, né? Aquela vozinha que fica falando para fazer isso ou aquilo, nós recebemos inspirações dos nossos amparadores espirituais, mas nós precisamos estar preparados para isso, né? Então ele diz aqui, o pessimismo fecha as portas para isso. Se o meu pensamento é negativo, se o meu sentimento está me aprisionando, que portas que eu vou abrir para a espiritualidade me auxiliar? A mesma coisa quando a gente vem aqui na casa espírita, estamos procurando uma cura, né? Estamos procurando uma melhora. Se nós temos o nosso coração fechado, se nós somos pessimistas, se nós reclamamos da vida, se nós somos vitimistas, né? Se nós acreditamos que a vida está sendo injusta conosco, tudo isso é negativismo e isso fecha as portas. Isso não deixa que os nossos amparadores se aproximem de nós. Nós não conseguimos receber a influência deles. Então é muito importante. A revolta afasta a simpatia das pessoas encarregadas de lhe oferecerem amparo, né? Uma pessoa resmungona, revoltada, a gente tem vontade de ajudar? Né? Não dá, a gente não tem vontade. Então, quando nós estivermos nessa situação de enfermidade, precisamos do outro, nós precisamos ter mais empatia, sermos mais simpáticos, né? Abertos para receber ajuda. O desespero é porta aberta a novas doenças. O desespero é como se tivesse um vento dentro da nossa cabeça. E aquele vento começa a fazer uma tormenta com os nossos pensamentos. Nós não conseguimos alinhar a nossa mente. Nós não conseguimos ter serenidade. Então, quanto mais desalinhados são os nossos pensamentos, mais desequilíbrio físico nós vamos acarretar, né? Então, nós precisamos estar mais serenos. Quando nós buscamos uma cura, precisamos, antes de mais nada, serenar os nossos pensamentos, alinhar os nossos pensamentos, uma coisa de cada vez. Prioridades, né? Nós devemos escolher prioridades, um dia de cada vez. A cura não é imediata, como eu disse, não existem milagres, né? Nós precisamos dia após dia buscar esta cura, equilibrando o nosso ser. A tristeza faz abater o desânimo de nossas células. Quando nós estamos tristes, qual é a postura de uma pessoa triste? Não é assim? Caído, olhando para baixo, fechado, né? Essa postura influencia as nossas células, né? Quanto mais triste, nós estamos mandando esse comando para as nossas células, para que elas também paralisem, para que elas também entristeçam, não tenham vida. Por pior que lhe pareça a situação, aguente firme. Saiba que qualquer prognóstico de cura passa necessariamente
por uma mudança positiva dos seus humores, né? Como a gente já disse, a cura é de dentro para fora. Então, quando nós buscamos um processo de cura, nós precisamos mudar internamente, né? O nosso corpo físico, ele é a última expressão do nosso ser integral. Nós não somos esse corpo físico. Ele é importantíssimo, é o nosso templo. Nós precisamos zelar por ele, porque senão nós não estaríamos aqui. Sem um corpo nós não podemos estar aqui, né? Mas nós essencialmente somos seres espirituais. Nós temos um corpo espiritual, um corpo mental, um corpo emocional, que é um dos mais importantes. Nós estamos aqui encarnados para curar o nosso corpo emocional, né? Tanto é que nós temos tantos desequilíbrios, e inclusive o desequilíbrio físico, ele vem a partir do descontrole emocional. Toda doença no nosso corpo físico está expressando um desequilíbrio emocional. Então nós não somos esse corpo. Esse corpo é a última expressão do nosso ser. Então, se eu tenho foco em curar apenas o meu corpo físico, eu nunca vou ter uma cura real. Eu vou ter uma cura superficial, né? Então, por algum tempo, eu vou parecer bem, mas daqui a pouco eu começo a me desequilibrar novamente, e aí começam a aparecer outras doenças, porque eu não curei essencialmente. E o que é curar na essência? É mudar, é transformar os nossos pensamentos. O nosso desequilíbrio emocional, ele se inicia nos nossos pensamentos, né? Eu tenho um pensamento ruim, o meu emocional vai ficar abalado. Consequentemente, o meu corpo vai começar a expressar esses desequilíbrios. É igual uma planta, né? Qual é a essência da planta? É a semente. Nós plantamos a semente ali no vaso e nós vamos alimentando aquela semente com adubação, com água, até ela germinar e crescer, né? E aparecer para nós a planta, a árvore. O nosso corpo é a mesma coisa, né? Para nós darmos frutos, para nós estarmos saudáveis, nós precisamos alimentar a nossa essência. O apóstolo Paulo recomenda que sejamos transformados pela renovação das nossas mentes, né? E é exatamente isso. A transformação é quando nós mudamos a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de olhar a vida, através do conhecimento, né? Esse é o grande passo. Buscar conhecimento traz uma grande transformação em nós. A doença quer provocar exatamente isso, uma renovação da sua maneira de entender o mundo. Os dias em um leito podem ser excelentes para esse propósito, né? Então, quando nós adoecemos, não necessariamente num leito, né? Mas sempre que nós temos um problema físico, nós precisamos parar por algum tempo, né? Nós precisamos de tempo de repouso, nós precisamos equilibrar a nossa alimentação, algumas vezes até retirar a alimentação, né? Então nós precisamos desse tempo. É o melhor tempo para nós avaliarmos a nós mesmos, né? Nos autoavaliar e perceber aonde nós precisamos fazer mudanças. É isso que a doença vem dizer para nós. Precisa mudar algo está errado. É um grande alerta a doença. Então nós precisamos aprender a agradecer a doença, né? Ela não é uma inimiga, ela é dolorosa, mas ela é nossa conselheira. Ela está nos mostrando um caminho que nós precisamos mudar o rumo do nosso caminho. Você não quer sair logo da cama?
Então comece mudando um pouquinho o seu humor. Seja mais gentil com as pessoas à sua volta. Brinque com os enfermeiros. Seja simpático com as visitas. Tente ao menos um sorriso. Cultive a esperança, pois suas células são como soldados que obedecem ao comando da sua mente. Quem abandona a esperança, abandona também a saúde. Sem esperança, nós vamos morrendo aos poucos, né? Porque os dias, eles não são fáceis. Os dias são desafiadores para todo mundo, né? Todos os dias nós temos um novo desafio. Então nós precisamos cultivar a esperança, acreditar que nós vamos vencer esse dia e acreditar que amanhã será um dia melhor. Isso é ter esperança. Mudemos a percepção da situação. Procuremos extrair os aspectos positivos que a enfermidade nos trouxe. Eles existem. Basta ter boa vontade para encontrá-los. Não sejamos tão ranzinzas. A saúde corre dos birrentos. Então nós precisamos, às vezes, mudar a nossa percepção perante a vida, né? Sair do negativismo, porque em tudo existe o bem, né? Deus é perfeito, Deus é perfeição. E tudo que foi criado por Deus, e tudo foi criado por Deus, é perfeição também. Então nós precisamos enxergar essa perfeição. Se um galho é torto, ele é perfeitamente torto, porque ele foi criado por Deus. Se eu tenho uma doença, eu estou perfeitamente doente, porque essa doença é exatamente o que eu preciso nesse momento para abrir os meus olhos, para me alertar, para me ajudar a escolher um novo caminho, para fazer as transformações que eu busco há séculos, né? Este é o momento. Não levemos tão a sério a doença. Não fiquemos tão ligados a bulas, exames e sintomas, tampouco aos prognósticos sombrios dos médicos. Saibamos que Deus tem estradas para você onde os médicos não encontram mais caminhos, né? Então, quando nós recebemos um diagnóstico, nós não podemos enfiar a nossa cabeça num buraco e acreditar que não existe mais jeito. Porque se nós acreditamos em Deus, nós acreditamos que existem caminhos possíveis. Toda doença tem uma cura. A cura está dentro da gente, está dentro de cada um de nós, né? Não é um médico que vai nos condenar. Os médicos são seres maravilhosos que se preparam, que estudam para nos auxiliar. Mas nós precisamos aprender a auxiliar os médicos, porque quem nos conhece melhor do que ninguém? Somente Deus. Depois de Deus, eu tenho que me conhecer melhor do que os médicos. Então eu tenho a palavra final. Eu vou me curar e trabalhar para isso, né? Não é esperar pelos amparadores, não é esperar por um milagre divino. É acreditar na bondade divina, é acreditar que somos filhos de Deus e que a cura está dentro de nós e trabalhar por isso, certo? Fica então esta lição para a nossa reflexão, né? Vamos levar esta reflexão conosco e vamos ficar com ela hoje durante as nossas atividades, porque estamos em busca da cura. Então vamos olhar para dentro de nós e buscar, né, aonde que eu posso mudar, aonde que eu posso fazer diferente. E o momento de começar pode ser agora, nesse instante. Este é o melhor momento para o nosso despertar, para começar a buscar esta cura. Gratidão.